a mais esta conferência do ciclo Grandes Obras da Literatura Universal, promovido pela Cátedra Cascais Interartes, que é uma organização dependente e apoiada pela Fundação Dom Luís I e também a Unidade de Investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Este ciclo sobre as grandes obras da literatura universal começou em 2019 e, enfim, está neste momento a atingir, portanto, enfim, já o seu quarto ano de atividade, hoje com uma conferência de uma professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Isabel Caldeira. O tema será a Amada, de Toni Morrison. Toni Morrison é, como sabem, a primeira escritora afro-americana a receber um prémio Nobel. É também, ao mesmo tempo, uma das grandes figuras da literatura americana e da literatura afro-americana em particular, de uma representante, digamos assim, de uma tradição que é particularmente poderosa em termos da literatura americana e frequentemente, enfim, não tão conhecida, nomeadamente entre nós quanto isso. Eu tinha aqui só para vos mostrar este livro monumental da Norton Anthology, que já tem alguns anos, que eu queria fundamentalmente mostrar-vos não tanto a capa, mas isto, portanto, a espessura deste livro, que é uma antologia em papel bíblia, o que pode mostrar, enfim, de alguma forma, a densidade, a pluralidade de discursos, de narrativas, de estratégias poéticas, estéticas, que nós estamos, enfim, com a qual estamos confrontados. É, portanto, todo um universo que exige um estudo particular, um conhecimento particular, e por isso mesmo o convite endereçado a esta colega, que é, eu posso dizê-lo com toda a tranquilidade, de facto a pessoa que há mais anos entre nós se dedica a este estudo e que são já décadas, várias décadas de estudo desta tradição, de lecionação, de investigação. E por isso mesmo quando pensei em Toni Morrison, foram dois nomes que vinham logo acoplados, Toni Morrison / Isabel Caldeira, e por isso mesmo eu só tenho que agradecer a Isabel a disponibilidade. Estou muito grato por teres de imediato acedido a este convite. E estou certo que iremos todos aprender bastante com aquilo que tens para nos transmitir. Eu gostava de recordar desde já, porque depois posso esquecer-me mais tarde, recordar que estas conferências ficam sempre disponíveis portanto, no site da Fundação e da Cátedra Cascais Interartes, o que significa que quem não teve a oportunidade, ou quem quiser rever, quem quiser recomendar a alunos, amigos, obviamente, e alunos também. Penso que esta é uma das virtudes destas conferências, não só o facto de podermos ouvir pessoas que estão particularmente motivadas e que estão particularmente iluminadas nestes contextos, mas ao mesmo tempo também deixar este repositório para os nossos estudantes, para eles poderem conhecer melhor, muitas vezes, textos que não têm oportunidade para ler, para conhecer, e que isto pode ser, obviamente, um excelente incentivo. E, portanto, uma vez mais, renovando os meus agradecimentos. Isabel, agora a palavra para ti, se faz favor. Muito boa tarde, muito obrigada. Quero agradecer primeiro, obviamente, e acima de tudo ao professor Mário Avelar por este convite, por este desafio, que eu obviamente abracei logo, porque nestas coisas, quando andamos muito tempo a estudar, dá-nos prazer também partilhar, e é por isso também que somos professores. Agradeço muito e aprecio muito esta iniciativa, tenho beneficiado muito das conferências que têm surgido dentro deste ciclo, por isso também congratulo o seu autor por este ciclo, que acho importante. Agradeço, portanto, o acolhimento da Fundação também para este momento. E então vou tentar partilhar convosco algumas ideias sobre este romance. É um romance, realmente Toni Morrison não é muito, é evidente, não é muito lida em Portugal, nem é muito, conhecido muito pouco. Achei muito curioso que recentemente, um grupo feminista em Lisboa espalhou livros, mesmo o Beloved, o Amada,
Livros Cedidos pela Presença, que foi a primeira editora que tomou a iniciativa de levá-la à tradução. Saiu uma mais recente da Don Quixote. Mas a Presença então ofereceu livros e foram espalhados pela cidade. O que eu achei interessante somente pela escolha, não é? Ou seja, até um pouco inesperada, porque de facto não é um romance, a autora não é muito conhecida, são 2 os romances que estão traduzidos em Portugal, este e Home, que foi traduzido como A Casa, como é que é? É um título de que eu não gosto muito, que está no nosso coração, é qualquer coisa desse tipo, peço desculpa, que a minha memória às vezes não me ajuda, e é muito curioso também, enfim, vão surgindo estas coisas à volta deste motivo que nos leva, o que nos reúne hoje aqui, para falar um pouco sobre Amada. Vamos então cingir-nos à tradução em português, mas é muito curioso que esta segunda tradução não apareça como Amada, mas sim Beloved. E ainda mais que seja muito evidente uma opção que terá sido tradutora, mas obviamente em conluio, em conjugação com a editora, que é de apresentar a palavra desta forma, no fundo apontando para uma interpretação, não é? Porque há uma personagem que de facto surge na obra como Beloved, mas também há um momento no texto em que, e é para o final, e portanto no final é que no fundo se reúnem muitas vezes as mensagens, não é? As dicas para, no fundo, leitor, em que aparece a palavra de facto truncada no sentido de ser amado, ou ser amada, não é? Portanto, no fundo transformando exatamente, ou digamos, introduzindo a interpretação. Esse gesto interpretativo. A primeira edição, a primeira tradução, chamava-se Amada. Isso eu acho curioso, mas pode ser que no decorrer da minha, enfim, do que vou dizendo, isto também possa também ganhar algum contexto e sentido. Este é o 5º romance de Toni Morrison. Ela começou-se tarde na vida, digamos, para iniciar uma carreira, tinha 37 anos, e começou por publicar um pequeno romance, The Bluest Eye, no Brasil está traduzido como O Olhar Mais Azul, em que ela aproveitou, digamos que ela tinha frequentado um curso de escrita criativa, que são muito populares nos Estados Unidos, a partir de certa altura, tinha escrito um conto e foi a sua embrião desse primeiro romance. E a partir, portanto, agora este já publicado em 1987, é o 5º romance. Também será curioso referir que ela própria vai dizer que os próximos 2 romances, um que se chama Jazz e o outro Paradise, Paraíso, constituem uma trilogia com este Beloved. E em todos eles, isto é a ideia que ela lançou numa entrevista, é que todos eles são sobre, no fundo, eu diria, isto também já é a minha forma de traduzir o que ela disse, com a necessidade de nós de ser amado. E isso é realmente uma necessidade universal, é humana, é universal. A propósito disso, eu gostaria de comentar algo que também me parece pertinente no momento em que vou falar de uma autora, uma escritora afro-americana, mulher. Portanto, o facto de ela própria contestar algo que norteia este ciclo. Na sua apresentação fala-se de um cânon e fala-se de uma integração no nosso tecido cultural comum. Estou a citar. E é muito curioso que a Morrison é daquelas, embora eu não retire que ela não tenha sido canonizada, sei lá, basta o Nobel Prize, né, o Prémio Nobel,
para a canonizar. Eu não estou, isso é uma questão que de facto merecia outra discussão, mas no entanto ela, no seu posicionamento, porque para além de escritora, ficcionista fundamentalmente, embora tenha escrito poesia, e também tenha escrito libretos de ópera, ou até peça de teatro, mas fundamentalmente ela é uma ficcionista, especialmente romancista, tem escrito ou publicado um único conto, o recitativo. Ela apresenta-se sempre, porque ela é também uma intelectual pública, é uma mulher interventiva, que está sempre atenta ao mundo em seu redor, comenta, escreve, no fundo oferece para inúmeras entrevistas, é ensaísta, pensa também sobre a sua própria obra e a obra de outros. Então é uma intervenção multifacetada e realmente muito política. Ela é uma mulher que de facto é muito crítica do seu contexto, dos Estados Unidos, da sociedade dos Estados Unidos da América, e no fundo nunca divorcia a sua ficção, a sua intervenção literária de uma intervenção política. E eu também, esse é um dos pontos que eu gostaria depois de desenvolver. Portanto, ela em relação ao cânon, ela é muito crítica também da noção de cânon, no sentido em que acha que, obviamente, aqui o cânon é sempre uma seleção, e todos nós sabemos. E como é uma seleção, tem os seus critérios. E para a posição dos afro-americanos nesse contexto, é muito problemática. É muito curioso que tu também tenhas apresentado a primeira antologia, não é? Significativa, uma primeira antologia organizada por Henry Louis Gates, que é ainda um crítico marcante afro-americano, e que de facto é uma primeira antologia, e é realmente dos anos 80, eu acho, já não me lembro, mas penso que será. Obviamente no rescaldo da movimentação que houve na sociedade americana nos anos 50 e especialmente 60, e que trouxe uma maior democratização do ensino público, o acesso de afro-americanos à universidade, uma primeira possibilidade de realmente haver carreiras de críticos literários afro-americanos. Portanto, estamos a ver como tudo é tão tardio e que isso está implicado na história. E está implicado, obviamente, numa história marcada pela escravatura, não é? E, portanto, realmente o romance Beloved, que vai visitar esse momento da história americana que tem a ver com a escravatura, também nos faz tornar claro e transparente que realmente toda esta progressão é lenta e significa exclusão. E por isso ela tem dúvidas em relação ao cânon, que acha marcado também por essas estratégias e formas de dominação e da exclusão e de também obliteração, não é? E por isso eu acho interessante e agradeço que Toni Morrison faça parte deste ciclo, também por isso. O outro lado, da tal nossa experiência comum, eu estava a dizer no fundo no sentido da universalidade, que é algo que também ela contesta muito, e também o Beloved, como romance, o Amada, vem contestar. De facto, vem contestar essa noção de universal, não é? Que é uma noção que também é muito autocentrada no mundo ocidental. E que, no fundo, exclui, arreda para as margens muitos grupos, não é? Muitas culturas que não têm esse lugar. E como não tem esse lugar, no fundo, e como toda a sua experiência foi marcada pela exclusão, então isso significa, obviamente, que a sua experiência muitas vezes não se encaixa no tal, não é? No tal tecido cultural comum, não se encaixa e, no fundo, aquilo que aparece, no fundo, como universal e como textos universais e como as perspectivas universais acabam por excluí-los também. Então eu acho interessante que nesta abertura isto possa ser dito e depois perceber como o próprio romance faz esse exercício e nos faz esse desafio. Não é? Porque eu como leitora sou uma leitora europeia, sou uma leitora branca, sou mulher.
Portanto, com ela, no fundo, tem única esse índice de experiência, que poderá ser mais, comum. Tudo o resto realmente é muito alheio, não é? Mas isso nunca me, digamos, absteve de tentar entender, tentar compreender, não é? E aprender. E eu nunca me esqueço, uma primeira, eu ainda era muito, muito jovem, ainda antes do meu doutoramento, fazer uma palestra na Faculdade de Letras, minha Faculdade de Letras de Coimbra, sobre um romance, sobre a Toni Morrison, não é? sobre um romance, e colegas meus do departamento me dizerem, mas como é que tu entendes, como é que tu não tens nada a ver com esta matéria, como é que tu entendes isso? Eu disse, bem, eu quando leio o Dostoiévski propriamente também não terei assim tanto em comum. Quer dizer, para mim isto realmente era uma pergunta sem sentido, confesso. Mas poderá ter os seus sentidos, não é? Depois, posteriormente, acho que também é interessante percebermos que realmente também tem os seus sentidos. Portanto, eu não me abstenho nem me esqueço, não é, da minha própria centralidade, embora Toni Morrison seja dos Estados Unidos. Ela também tem a sua centralidade, exatamente porque está numa grande potência, não é, mundial. E, portanto, obviamente, tudo isto é realmente outra discussão que teríamos com muito interesse, mas que não é hoje o nosso objetivo. Este romance, portanto, surge em 1987, é muito importante perceber esse tempo de escrita, no fundo aquilo que vem, tudo o que está a acontecer nos Estados Unidos ou que tem vindo a acontecer. Portanto, quando ela escreve, está a escrever nos princípios da década de 80 e ela, como escritora, é sempre uma escritora muito cuidadosa, ela investigou imenso para escrever este romance. Ela própria dizia, eu sinto esta necessidade, mas eu não sei nada. Portanto, é muito importante também percebermos que uma mulher, embora negra, afro-americana, nos Estados Unidos, na segunda metade do século XX, obviamente não sabe nada da escravatura, certo? Portanto, no fundo, temos todos a entender que, no fundo, este processo de aprendizagem, ela também o assume. E é muito interessante porque ela teve uma fase de vida em que trabalhou na Random House, e teve aí um papel importantíssimo até para trazer a editar muitos textos que estavam completamente já, eram desconhecidos e estavam completamente inacessíveis da literatura afro-americana. E ela, a certa altura, tem uma iniciativa, que não foi ela sozinha, mas foi a iniciativa dela, mas depois juntou uma equipa para fazer uma recolha de textos e publicar, e foi publicado um livro, que no fundo é um álbum, eu tenho pena que eu tenho em casa, e até era para o trazer para mostrar, mas esqueci-me de o trazer para aqui, que se chama The Black Book. E então é uma recolha de muitos textos, é mesmo uma perspectiva cultural holística, não é? Porque aparece ali de tudo, desde o artigo de jornal, à canção, ao poema, enfim, à fotografia, enfim, há uma variedade muito rica, é um livro ainda bastante volumoso. Fizeram-lhe uma edição em 2009, uma 35ª edição, que eu tenho muito prazer em ter, porque eu nunca tinha conseguido, a outra porque estava completamente inacessível, e foram os meus filhos que me ofereceram aquela, que foi uma prenda muito, muito preciosa para mim. E esse livro, essa investigação também, foi de algum modo também ligada, está muito ligada à origem deste livro, deste romance. Porque, no fundo, há ali uma preocupação com a história, com um recontar da história, porque essa preocupação é imperiosa e também tem a ver com este, eu chamo de rescaldo, não é a melhor forma, portanto, no fundo, na sequência das lutas pelos direitos cívicos e da década de 50 e 60, com uma revisitação da história que inunda não se refere só aos afro-americanos, mas a outras minorias e mulheres também, feministas, que estão a procurar revisitar e rever a história e reescrever a história, não é? Introduzindo, lá está, a sua perspectiva, introduzindo o seu foco e, obviamente, no fundo, contrariando o tal sentido de exclusão de que estávamos a falar há bocado a propósito do cânon. Portanto, ela, com essa investigação, ela pretendia, e com a publicação desse livro, The Black Book,
reparem o título, é muito curioso, The Black Book. Ela pretendia, de facto, como se devolver, no fundo, aos afro-americanos uma história que era sua, não é? E que estava esquecida, obliterada, enfim, e especialmente desacreditada, porque esse é o grande problema e também se relaciona com este romance. Essa desacreditação, essa falta de realmente de valor e de reconhecimento que, no fundo, concorre para uma grande falta de autoestima. E quando falamos em ser amado, temos a falar também, no fundo, de recuperação de estima, não é? De autoestima, de uma estima por nós próprios, não é? Então, porque nós não, porque em tudo que nos rodeia não encontramos sinal disso. Ora bem, portanto, o Black Book, sim, nesse sentido geral, não é? Desse objetivo e propósito geral, foi muito importante para ela, no fundo, para desenvolver maior consciência sobre isso e também, porque ela é uma mulher muito crítica, e não é só crítica no fundo, sei lá, do mainstream, de uma classe dominante, ela é crítica em relação ao seu próprio grupo, ela é crítica em relação às suas próprias posições, então, e muito lúcida, e ela via, mesmo na década de 60, uma tendência para a mitificação da história, para a idealização, por exemplo, algo que ela, de certa forma, liga ao tema do primeiro romance, o tal O Olhar Mais Azul, em que, no fundo, a protagonista é uma criança negra, feia, pobre, completamente desprezada, não é? E ela, no fundo, faz dela a protagonista, mas uma protagonista ainda sem voz. É muito interessante ela relacionar isso com, de certa maneira, contrapor ao slogan, e tudo que estava por trás do slogan, Black is Beautiful. Porque, no fundo, ela achava que a mitificação também não ajuda, não é? Pode, enfim, lá está. Incrementar a tal autoestima, mas é preciso ter medida nesse processo e, portanto, ter uma consciência muito mais lúcida sobre a história, sobre o contexto, etc. Então, ela encontrou também em The Black Book algo que depois foi, enfim, como é dizer, despoletou realmente o tema que ela vai escolher, sobre que ela vai escolher escrever, com uma notícia de jornal sobre uma escrava, Margaret Garner, no século XIX, portanto ainda em tempo de escravatura, uma fugitiva. Nós sabemos que as fugas de escravos tornaram-se bastante numerosas. Claro que não eram faladas nem noticiadas, porque era quase um encorajamento que não se devia dar, mas foi um período muito conturbado do século XIX, exatamente por causa da presença do abolicionismo, não é? A partir da década de 30, portanto, 1830, começou a ter influência já do Reino Unido, onde, no fundo, as ideias abolicionistas surgiram mais cedo, e começou a ter uma presença bastante grande e mais influente, e obviamente havia ali toda uma série de políticas também contraditórias que se estavam a discutir no Congresso, porque havia o interesse dos senhores de escravos que queriam, no fundo, aumentar, no fundo, a área no território para continuar a desenvolver a escravatura. Sabemos também que houve o grande incremento da cultura do algodão e o grande interesse de expandir a cultura do algodão por mais território, ao mesmo tempo o abolicionismo e os abolicionistas no Congresso a tentar contrariar essa, exatamente, porque ia contra completamente o movimento que eles estavam a tentar desenvolver, e que no fundo já era um movimento que não era só nas fronteiras dos Estados Unidos, no sentido da libertação dos escravos e de acabar com a escravatura, e portanto é um momento muito denso de conflitos, e o que é certo é que essa história contada para Toni Morrison na notícia do jornal, era de uma escrava fugitiva com filhos e que é encontrada pelo seu dono, não é? E, portanto, nós sabemos, obviamente, eles fugiam, muitas vezes as fugas, e a maioria, como muitas delas não eram bem sucedidas, e o que aconteceu é que esta mulher
no fundo, num ato de desespero e de recusa de voltar à escravatura e que os filhos voltassem ao destino que ela bem conhecia, ela tentou matar os filhos e matou uma filha. Portanto, ela foi para a prisão e essa notícia marcou muito a Toni Morrison, essa história, não é? Que estava por trás dessa notícia do jornal, uma notícia bastante breve, mas marcou de tal maneira que ela ficou a meditar sobre ela e foi exatamente uma história idêntica que ela conta em Amada. Então, é um romance que à partida não é sedutor, não é sedutor nos seus temas. Mesmo quando um filme é feito, não é, pelo Jonathan Demme em 1998, sobre este romance e com a colaboração de Toni Morrison, mas especialmente com no fundo, o entusiasmo da Oprah Winfrey, que ela própria também vai fazer de Setha, não é, no filme. Mesmo esse filme foi um desastre de bilheteira, porque no fundo não é um filme sedutor nesse sentido, não nos traz entretenimento, se quisermos, não nos traz, enfim, temas leves, não. Este romance, e obviamente o que se reflete também nesse filme, é forte, não é? É intenso, em momentos até arrepiante. Então, como é que este romance vale a pena ser lido? É a forma como ela narra esta história. Toni Morrison, de facto, consegue fazer algo que é difícil de explicar. Para mim é muito complicado de explicar, porque eu acho que envolve muitos paradoxos, que é esteticizar a violência. Ela consegue um texto belíssimo, tanto quanto a mim, extremamente poético, para contar uma história que, de facto, é uma história com muita violência. Mas ela nunca, digamos, deixa a violência lá fora. Não, porque a violência está lá. E é muito curioso, porque depois, em muitos dos críticos que vieram, especialmente, enfim, há, sempre posições diferentes e contraditórias, mas há, da parte da crítica, logo que as primeiras reações à publicação do romance, quando foi em 1987, foi, no fundo, criticar os que eram as críticas negativas, criticar exatamente essa violência, o que se reflete nos tempos de hoje, porque nós sabemos que uma realidade, para mim, bastante triste, entre outras, nos Estados Unidos, a sociedade dos Estados Unidos contemporânea, é a censura. Faz-se muita censura de livros, que não se deixa, portanto, há muitos movimentos, não se deixa ensinar os livros nas escolas, e Morrison já foi alvo disso, Beloved, obviamente, na escola secundária, já foi alvo disso, o Blue Sky também, e sempre a crítica e, digamos, o argumento para censurar o livro e censurar das bibliotecas também, que é também outra realidade muitíssimo triste, é a violência. É não expor as crianças ou os jovens à violência, que é demasiada. E o que diz Morrison a isso ou o que dizia era, a violência não está no meu livro. A violência está lá. A violência está na sociedade americana. E nós sabemos que toda a construção na história dos Estados Unidos da América é uma história de violência, de muitas formas. Portanto, essa é uma das críticas que o romance vem fazer e que de algum modo despoleta também o entusiasmo dela de escrever sobre este tema, que para ela também é sofrido. Eu dizia que ela fez muita investigação e recolheu muita informação, e ela própria dizia, no fundo, que pretendia levantar o véu sobre essa rasura que a história tem feito, que a sociedade continua a fazer, sobre temas que estão profundamente integrados, não é? E que explicam tanta coisa do nosso presente, e a sociedade continua a rasurar e a ter dificuldade e não querer, nem é só ter dificuldade, porque a dificuldade isso é justificável, ela própria teve dificuldade em confrontar-se com este passado, mas a sociedade não querer confrontar-se com esse passado. Nós sabemos que outras sociedades, e a nossa é um exemplo disso, não é? Nós também temos uma história com que temos dificuldade de nos confrontar,
e outras têm feito algum caminho nesse sentido. E este é um caso. Portanto, a escravatura, obviamente, sim senhora, houve a emancipação dos escravos ainda durante a Guerra Civil, 1863, em 65, final da guerra, sim senhora, acabar-se com a escravatura, fizeram-se emendas à Constituição para, no fundo, conferir essa liberdade, dar cidadania, direito ao voto, não é? Portanto, no fundo, e essa história de conferir uma cidadania a este grupo é uma história sempre conturbada. E pensemos só que desde as décadas 70, de 1870 até a década de 60, no século, praticamente um século, para repor direitos de cidadania que tinham sido conferidos e que tinham, entretanto, sido retirados, não é? Ou defraudados completamente. Portanto, a violência está lá, e a violência em relação a certos grupos ainda está mais forte, não é? Mais intensa. Portanto, eu acho isto interessante, ela dizer, de facto, a violência não está no meu romance, não é? Esta é simplesmente uma possibilidade, uma tentativa de representá-la. E então, vamos a essas questões da representação, porque, de facto, representar, neste caso, é muito difícil ou impossível. E ela escolhe uma expressão que também intitula um dos seus ensaios, e eu vou dizer em inglês, mas depois na tradução, Unspeakable Things Unspoken. Portanto, no fundo é tentar representar o indizível não dito, não é? E penso que nesta tensão que se vive no romance, e que eu acho extremamente rica, é exatamente a tentativa muito sensível, portanto, essa sensibilidade para contar histórias, esta emotividade que ela consegue colocar no seu discurso ficcional, para contar uma história realmente de violência, que realmente tem muita dificuldade em ser representada, não é? E é neste sentido, essa tensão que eu acho que é uma das grandes riquezas deste romance. A escrita de Morrison não é fácil, e portanto também afasta muitos leitores. Eu há bocado dizia que o romance não é sedutor nesse sentido, não é? Porque os temas são duros, não é? São intensos, mas ao mesmo tempo Morrison tem uma característica muito curiosa, porque ela escreve muito sobre a sua própria escrita, reflete muito sobre a sua própria escrita. E nesse ensaio que eu um bocadinho referia, o tal sobre as coisas indizíveis não ditas, ela, além de falar do cânon, fala também de não querer, não estar interessada em facilitar a leitura dos seus romances. É muito curioso que ela fala dos inícios do seu romance. Quem é leitor de Toni Morrison já passou por aí, não é? De começar a ler um romance e ler a primeira página ou a segunda e tem que voltar atrás e pensar como é que eu faço sentido disto. Portanto, os inícios dos romances são fundamentalmente muito abruptos, enigmáticos, toda a sua escrita é também muito fragmentária, então nós temos que ir compondo o puzzle. E é um desafio enorme, mas depois que dá um prazer também enorme. Mas muitos leitores, e eu tenho reparado nisso até com alunos, e alunos em Portugal e noutros lugares, que tive a oportunidade de ter essa experiência de leitores que não têm paciência, não é? E que não persistem. Portanto, eu digo que, de facto, para ler um romance de Morrison, acho que tem que se persistir e ter paciência neste sentido. E novamente, eu há bocadinho dizia que a escrita para ela, a literatura nunca está divorciada da política. E eu acho que este é um exemplo que eu vos vou dar que pode fazer transparecer isso. Quando ela diz, quando os meus leitores entram num livro, eu não lhes quero facilitar a vida. Alguém facilitou a vida aos africanos que arrebataram dos seus lugares, de onde viveram, que conheciam,
arrebataram das suas línguas, das suas culturas e os levaram sem saber para onde e sem saberem o que é que lhes ia acontecer. E se eu puder tentar minimamente criar essa sensação de que ninguém me está ali a proteger, ninguém me está ali a dar a mão, ninguém me está ali a ajudar, eu vou ter que ir sozinho. E outro aspecto que ela sempre também tem em mente, não é? E, portanto, obviamente ela tenta, mas eu penso que ela é bem sucedida, é conseguir leitores participativos. O Emerson falava do leitor criativo. Ela fala desse tipo de leitor. Leitor participativo é um leitor que tem que fazer trabalho também. E tem que investir. E é por isso que eu digo que a experiência depois da leitura de um romance, se nós, enfim, arredarmos esses obstáculos, torna-se, sim, muito desafiante, mas também muito enriquecedora, neste sentido transformador, que também é a política, não é? É o sentido político, transformar. E eu penso que é isso que está sempre presente em Toni Morrison. Ela abre Amada com uma dedicatória aos 60 milhões e mais. E houve críticos que até criticaram isto e disseram, não tem nada que ir referir a algo que não é dela, nem do seu grupo, isto é dos judeus, é do Holocausto, e não há direito de fazer isso. É evidente que os milhões de escravos, portanto escravizados, melhor dizendo, os milhões de escravizados e os milhares e milhares e milhares que juncaram o fundo do Atlântico e, portanto, sem conseguirem atravessar, não é, o Atlântico, porque nós sabemos que houve, obviamente, muitíssimos casos desses, por variadas razões, esses milhões e milhares são números sempre difíceis de concretizar com muito rigor. Agora, também se tem observado que, de facto, a experiência dos judeus, não é, no Holocausto e na diáspora também tem servido para inspirar e tem sido apropriado por outros grupos para, no fundo, entenderem a sua própria experiência, não é? Portanto, os 60 milhões e mais, evidentemente que ela não estava a referir aos judeus, de facto estava-se a referir aos escravizados, mas também ela disse em comentário também a essa crítica que a escravatura terá sido, imaginem, aí uns 200 anos de Segunda Guerra Mundial, e não é fácil imaginar, não. Digamos, outra mediação, outro momento de mediador até chegarmos ao romance, é a epígrafe. Uma epígrafe que ela retira da Epístola aos Romanos, de Paulo aos Romanos, que diz: aquele que não é meu povo, hei de chamar meu povo, e minha amada, aquela que não é minha amada. É muito interessante, porque a epígrafe, enfim, como uma boa epígrafe, transporta-nos para sentidos no romance e também digamos, esta porta de entrada também nos ajuda a refletir um pouco e a fazer sentido de tudo isto, porque na Bíblia, na Epístola de São Paulo, há essa noção, também acho que está lá incluída neste passo, um sentido de inclusão. A inclusão de judeus, inclusão de gentios. Há também aquele que não é meu povo, é de chamar meu povo. Paulo está um pouco nessa linha, não é? De transmitir que há aqui que também incluir, não é? Os excluídos. E isso obviamente liga-se a outros sentidos que Morrison, em geral, tem em relação à sua escrita, à sua intervenção como escritora. Aliás, ela gostava de ter esta expressão, my job as a writer. Portanto, ela tem realmente essa consciência que tem uma missão, não digamos, tem um trabalho a fazer, não é? E atira-se a esse trabalho, e esse trabalho, neste caso, ao revisitar um momento crítico da história americana, que tem, no fundo, sido sujeito a todas essas rasuras e deturpações,
e um momento que não acabou, isso é que é interessante, e o romance também nos vem dizer isto, é de algum modo, se nós olharmos para as situações afro-americanas, é evidente que conquistas houve imensas, claro que sim, transformações enormes, e no entanto continuamos a ver a vitimização de tanta gente, o preconceito, o estereótipo, enfim, o racismo. E o racismo não pode deixar de nos levar a esse momento, não é? E foram muitos séculos, e portanto os primeiros escravos, digamos, os primeiros africanos de que se tem notícias já chegaram no início, 1607, não é? No início do século XVII, e depois a escravização não foi imediata, não é? Mas foi rápida, e há um romance que eu tenho pena também não esteja traduzido em português, que é a Mercy, em que ela vai tentar reconstruir e representar um momento antes, num momento nos Estados Unidos e nas colónias, portanto, ainda não colónias, um momento em que ainda não havia racismo. Toda a obra dela, em toda a obra dela perpassa uma reflexão sobre o racismo. Enfim. O romance divide-se em 3 secções. E eu dizia que ela é uma escritora, ela no fundo, ela acha obviamente que a sua escrita é um trabalho, tem um trabalho cuidadíssimo com o seu romance, e eu acho que este é o exemplo perfeito, exatamente desse aspecto laborioso, de arquitetar uma narrativa. O começo, obviamente, era um dos exemplos que eu vos dava há bocado. O 124 era rancoroso, é assim que começa o romance. O 124 era rancoroso. Todas as outras, as 3 secções, portanto as 2 que se lhe seguem, também repetem, não é? Quase ecoam este início, e portanto vão dizer o 124 era ruidoso, e depois a tradução, porque de facto no inglês não havia essa necessidade, é was, não é? 124 was. Depois esta tradução diz, na terceira, o 124 estava sossegado. Ora bem, o 124 é um número de porta. Portanto, é muito curioso porque, no fundo, estamos a entrar devagarinho, não é? Entramos pela dedicatória, pela epígrafe, e agora chegamos à porta. Mas nós sabemos, não é? Temos que ler mais um bocadinho para perceber. e não é logo que percebemos que isto é um número de porta. E é um número de porta e também é outra entrada. Portanto, há aqui várias camadas, porque o romance, ou digamos, o enredo vai se desenvolver em 2 tempos. Um que é 1855, antes da abolição da escravatura, e 1873, já depois da abolição da escravatura. E, portanto, esta entrada é também a entrada num novo estatuto, na liberdade. Porque em 1855 encontramos as personagens, um núcleo, que não é um núcleo grande, um núcleo de personagens numa plantação do Kentucky, chamada Doce Lar, Sweet Home, e as ironias de Morrison também são bem conhecidas, Sweet Home, e aí há portanto uma pequena plantação, tem 6 ou 11 escravos, não é uma grande plantação, há uma relação muito próxima com os senhores da propriedade, um casal, e uma relação também bastante especial, porque são benévolos, são no fundo diferentes para quem já tinha conhecido outras experiências, como Setha, como Baby Suggs, que irá ser a sogra de Setha. Ela tinha tido uma experiência muito mais agreste no passado, não é? E neste momento estão, no fundo, numa pequena plantação onde de facto há uma vivência bastante pacífica.
E o senhor, os senhores, os proprietários, o Mr. Garner, é um homem que é até muito mal visto na vizinhança, porque até ensina os escravos homens a disparar. E imaginem, um escravo com uma arma era algo impensável, e é impensável para muitos dos seus vizinhos, que acham que ele até está a atentar contra a própria segurança, não é, da comunidade, e que os tratava como homens. Esta situação em Sweet Home é muito interessante, porque se vai repercutir depois em outros momentos do enredo. Portanto, o que se vai passar é a transformação disso, quando depois da morte de Mr. Garner, do Sr. Garner, morre, fica a viúva com uma doença que a prende à cama, e portanto eles ficam sem proteção. E ela vai chamar um cunhado, e esse cunhado vem com 2 sobrinhos. Esse cunhado é mestre de escola, não é professor, e é uma pessoa completamente diferente, tem uma visão completamente diferente em relação à do Mr. Gardner, e obviamente acha que o cunhado fez descarrilar tudo aquilo, que é impensável tratar assim escravos. Portanto, o que ele vai fazer é introduzir, obviamente, uma forma de estar que é completamente diferente e que é completamente, e que, digamos, se identifica com muito mais do que aquilo que acontece na maioria das plantações. E no fundo, vem a noção de que realmente, por muito benévola que seja, certo é que a instituição está lá, o sistema está lá, e não se pode fugir a ele. E eles que tinham, no fundo, vivido em bastante harmonia, passam a ser os escravos maltratados, chicoteados, explorados, até à medula, e desenvolvem a ideia de uma fuga. Portanto, o enredo vai ser este, se conseguirmos reconstituir, lá juntando todas as pecinhas do puzzle, porque obviamente toda a narrativa vai ser muito fragmentária, e vai nos obrigar a ir compondo o puzzle. Portanto, compondo o puzzle, vamos compondo uma linearidade da história que não é aquela que se nos é oferecida na narrativa. Essa linearidade é completamente perturbada por outros recursos que eu vou já referir. Portanto, o que acontece é que eles vão desenvolver, vão planear uma fuga, e a fuga para a maioria deles é mal sucedida, e portanto só Setha, que está grávida de uma terceira, de uma quarta criança, é que consegue chegar, e o Paul D, o último homem do Doce Lar, como é sempre apelidado. Enfim, portanto, em 1873, o que é que vamos encontrar? É, no fundo, a vivência da liberdade. Portanto, a porta, não é? Essa nova porta, esse novo limiar, de uma vivência que eles não conhecem. E esse é um dos aspectos mais interessantes para mim do livro, é percebermos como conceitos que nós tratamos por tu, para estas criaturas não eram completamente desconhecidos e eram simplesmente idealizados. E é essa tal questão da universalidade que volta-se a bater-nos na cara, não é? E a refrescar-nos também o pensamento, nesse sentido de que realmente liberdade foi sempre algo que os escravizados ambicionaram, nós sabemos. Muitas vezes as planificações da fuga eram completamente irrealistas, eles não conheciam-se, eu só conhecia os limites das plantações, não sabiam o que é que estava para o lado lá, e portanto essas são histórias incríveis que nos são contadas, e a literatura traz-nos essas histórias. O certo é que liberdade era algo que eles sempre ambicionaram, mas não sabem o que é. Amor é algo que obviamente faz parte do ser humano, e o desejo de ser amado, mas eles não sabem o que é. E então há momentos maravilhosos no texto que nos fazem pensar sobre isso. E é aí que a Morrison faz, quer dizer, consegue representar o indizível. Eu acho, de uma forma muito bem sucedida. Porque nos faz entender como a desumanização da escravatura, a desumanização, no fundo, estava implicada no sistema escravocrata, é das piores realidades que nós
podemos imaginar, não é? É evidente que ela não está só presente neste fenómeno da escravatura, nós sabemos, infelizmente está presente em muitos outros das nossas sociedades, mas esta era extremamente concertada, porque era preciso desumanizar, para uma sociedade profundamente cristã, era preciso desumanizar para conseguir que as consciências também vivessem bem, não é? Com esta realidade. E, portanto, a desumanização vai ser realmente um aspecto fundamental neste romance, ou seja, contrariar isso mesmo. E por isso que Morrison, no fundo, em toda a sua estratégia de escrita, ela vai conseguir contrariar esse pensamento hegemónico. E vai devolver, porque é isso que lhe interessa, devolver essa interioridade a estas personagens, devolver a subjetividade a estas personagens. No fundo, fazer-nos olhar para elas como seres humanos como nós. Simplesmente despoliados, não é? Despojados das oportunidades de viverem como seres humanos. E, portanto, é essa riqueza que eu acho que está presente em toda a narrativa. Claro que como é que ela vai conseguir fazer isto? Ela, obviamente, podíamos dizer, isto é um romance histórico. Não é, tem aspectos de romance histórico. É um romance, portanto, a certa altura, um aspecto que muitos leitores não gostam, porque nós estamos dentro de uma tradição de racionalidade que nos, no fundo, faz, digamos, desconfiar desse aspecto, mas entra um fantasma na história, e é muito curioso também porque tudo isto está dentro da mesma lógica de Morrison, que é no sentido de fazer, tal como o Coleridge também já nos dizia, não é? Fazer a nossa suspensão da descrença, suspension of disbelief, não é? Portanto, no fundo é esse desafio também de nós aceitarmos. E quando ela faz isso, e quando nos apresenta aquela personagem, é evidente que está a fazer muitas outras coisas, porque a complexidade é grande, é das camadas deste romance, mas o que é muito interessante é que, no fundo, para além de nós, no fundo, ter, de algum modo, se o romance e a narrativa quebra, não é? Esse protocolo do realismo, nós temos, ou fazemos esse esforço ou não fazemos, ou rejeitamos. Se fazemos novamente, num segundo passo, Morrison explora a ambiguidade ainda, e lembra-me muito Hawthorne, lembra-me muito essa tradição americana, não é? Em que no fundo, e Hawthorne é um belíssimo exemplo, em que no fundo apresenta aspectos que são sobrenaturais, mas no fundo há sempre a possibilidade de lhes dar uma explicação realista. Nunca é satisfatório, portanto entra sempre na tal tensão. Então a tensão aqui é muito interessante, eu acho, é também uma reflexão sobre esse tal pensamento hegemónico, racionalista e iluminista, porque estando neste momento, século XIX, o século XIX nós sabemos, obviamente, que já bebeu, não é? Bebeu de toda a tradição iluminista e mais do que isso, em relação à escravatura, é a realidade da escravatura, como eu dizia há bocado, ela era tão contestada também, não é? Portanto, era preciso reforçá-la, não é? E encontrar argumentos para a reforçar. E esses argumentos foram encontrados num pensamento, de facto, racional, pseudocientífico, de mostrar que os, digamos, indivíduos de origem africana eram inferiores, não tinham a nossa intelectualidade, não tinham a nossa capacidade de emoção, não eram como nós. E, portanto, se não eram como nós, então era preciso provar, não é? E nessa altura surgiram as práticas de eugenia também, como nós sabemos, que no fundo vinham tentar provar que aqueles indivíduos de facto não eram como nós, eram inferiores a nós e, portanto, até estavam muito bem no sistema. Não é? O sistema era o tal chamado a visão paternalista, não é? Do Sul. Estavam muito bem porque, de facto, eles não tinham tido imenso benefício em vir para a nossa civilização e de serem cuidados, não é? Alimentados. A única coisa que lhes exigíamos em troca era trabalho. Portanto, não era nada demais. Portanto, essa racionalização que no fundo está presente no racismo científico, chamado racismo científico, de pleno século XIX. Morrison está a tocar aí. Então o tal mestre-escola que veio para a plantação do Sweet Home, do Doce Lar, tinha essas ideias.
Ele veio, como diz o texto, com uma arca cheia de papel. Então ele andava sempre com um bloco de notas a anotar medidas, a medi-los, não é? A medir os seus crânios, a fazer-lhes muitas perguntas. No fundo ele andava a tentar, de certa maneira, e é a representação que no romance surge dessa tendência. Setha, que é no fundo a grande protagonista do romance, essa é uma jovenzinha, não é? Aos 14 anos estava-se a juntar a um dos escravos da plantação e começou a ter filhos, não é? Claro, como era comum. Aliás, sabemos que no fundo os escravos eram também reprodutores e eram assim, no fundo, capitalizáveis, e portanto uma mulher na sua idade fértil era muito valiosa, não é? Uma escravizada, porque obviamente ainda ia dar, ia aumentar, no fundo, a propriedade dos seus donos. O que acontece aqui é que Setha, que está, como eu disse, grávida do 4º filho, por circunstâncias que eu não vou poder agora, não tenho tempo obviamente para pormenorizar, acaba por seguir sozinha a fuga, manda os filhitos mais velhos à frente, com os outros escravos que estavam em fuga, outras caravanas de escravos em fuga, e ela, grávida, no fim do tempo, vai, ou com 6 meses de gravidez, vai fugir sozinha em condições muito, muito difíceis. E porquê é que, no fundo, o que é que despoleta então aquela força que ela ganha, porque a situação dela é tão vulnerável, tão frágil, como é que ela tem aquela força para ganhar aquela força toda para empreender essa fuga sozinha? É que, no fundo, o que aconteceu é que os tais sobrinhos, rapazes, sobrinhos do mestre de escola, agarraram nela, mungiram-na com uma cabra, violaram-na, e quando ela ainda tentou, sentiu-se tão humilhada porque ouviu o mestre de escola dizer-lhe: vocês levam um papel e põem as características humanas de um lado e as características não humanas de Setha do outro. Quando ela ouviu isto e percebeu o que é que isto significava em termos de humilhação e da sua desumanização, ainda tentou contar à senhora Garner, mas como contou, ainda por cima foi chicoteada. E é muito interessante porque ao longo da narrativa vai decorrer o processo de subjetivação de Setha, e que é no fundo da sua humanização, através da memória. Este romance é de facto também, ou é o recurso que ela encontra da memória, de reconstruir essa história através da memória, que é a memória pessoal de Setha. Não é? Ela que vai cometer um infanticídio, vai ser ostracizada pela comunidade, vai destruir a sua vida e destruir a vida dos filhos. Os 2 rapazitos até fogem, não aguentam, até têm medo da mãe, têm medo de ser os próximos. A filhita que acaba por ficar com ela, Denver, vive isoladíssima, porque toda a comunidade isolou o 124, Bluestone Road, que é a casa para onde tinha ido a Baby Suggs, a sogra de Setha, cuja liberdade, uma mulher já com 70 anos, quando adquire a liberdade, uma liberdade comprada pelo filho que alugava o seu trabalho a uma plantação vizinha aos domingos. Portanto, é muito interessante tudo isto, porque são também atos de amor, não é? Mas aos escravos era negado essa capacidade de amar e de se emocionar e de sentir. Então, o que é interessantíssimo neste romance, não é o único em Morrison, em que de facto há aspectos que são chocantes para nossos parâmetros morais. O infanticídio não só ostraciza a Ada em relação à comunidade, mas Setha, ao cometer esse ato, no fundo, Morrison, até eu disse um dia numa entrevista, que era a coisa certa a fazer. Agora, ela não tinha o direito de o fazer. É muito curioso porque, obviamente, é um choque moral, é um choque moral, mas ao mesmo, e ela pagou muito por isso, não é? Não só com a prisão, obviamente, mas também com o isolamento em relação à comunidade, mas também com uma profunda dor, não é? E, portanto, todo o processo dela de rememorar, que é a palavra que aparece no romance, rememory, de rememorar
é aquilo que vai preenchendo as páginas e nos preenchendo, digamos, a possibilidade de tal compor o puzzle, porque no fundo é assim que nós vamos conhecendo a história de Seth, a história das personagens, não é? Agora, também é muito interessante, portanto, ela no fundo, o fantasma te surge a certa altura e que assombra o 124, o 124 era rancoroso, diz-se no início, né? Já há sinais de um fantasma que perturba, elas vivem só as duas, a Setha neste momento, a Baby Suggs morreu, e a Setha vive só com a Denver, que é já neste momento uma menina com 18 anos, portanto entre 1855 e 1873. São os 18 anos de vida em liberdade. No entanto, Setha só teve 28 dias de tranquilidade, desde que chegou à casa da Baby Suggs, que no fundo vivia em liberdade, não era a liberdade que lhe tinha comprado o filho, nesse arredores de Cincinnati, que é onde no fundo está, portanto, onde é o local, no fundo, da vivência do presente destas personagens. Portanto, Setha matou a filha, só conseguiu matar aquela, foi encontrar, obviamente, o mestre de escola, que vinha acompanhado do xerife, enfim, de um sobrinho e mais outros, acabou por ir embora e não levou nenhum, todo irritado, obviamente porque tinha perdido muito capital ali, mas percebeu que ela estava louca, que já não servia para nada. Os miúdos, pronto, as crianças também estão perturbadas e ele decidiu não levar ninguém, portanto ela conseguiu esse objetivo, não voltar para a escravatura, mas como ela tenta explicar, portanto, todo o momento em que se confronta com esse fantasma, que a certa altura aparece encarnado, portanto, como uma pessoa, como uma jovem, extremamente enigmática. Ninguém, portanto, Morrison nunca passa esse limiar, também não nos ajuda nesse, não nos protege, também nunca passa esse limiar entre o fantástico e o realista, não é? E factual, também não, ou entre ela ser, no fundo, o fantasma da filha que retorna, não é? Portanto, a filha encarnada que retorna, ou simplesmente outra coisa. E a outra coisa é sugerida também no final do romance e pode nos ligar à dedicatória dos tais 60 milhões e mais de escravizados, não é? Uns que chegaram, outros que ficaram no Atlântico. É que ela no final, a última secção do romance é feita também de momentos de monólogo, quase solilóquios, de Setha, Denver e a Beloved. E mesmo quando ela chega, lhe fazem perguntas, enfim, eu não posso ir para mais pormenores porque não temos tempo, mas surge sempre essa ambivalência, essa ambiguidade, será ela, no fundo, a filha retornada ou simplesmente uma menina que foi, no fundo, porque há também indícios para isso, né? As tais sugestões realistas que poderão sustentar uma outra interpretação, será ela, no fundo, no fundo, uma escravizada, não é? Que tem ainda memórias, no fundo, do tráfico, não é? Portanto, da middle passage, da passagem média, assim que acho que se costuma traduzir, ou seja, esse, não é? Tráfico, esse triangular entre a África e o Novo Mundo e a Europa, portanto, essa travessia da Atlântica ainda tem essa memória, a memória do abandono da mãe, que terá sido depois mantida por um branco quase sequestrada durante muitos anos, e entretanto o branco morreu, ela consegue fugir, portanto, e no fundo traz-nos por fragmentos quase digamos, é de facto quase é uma corrente de consciência, que ela também ensaia no romance, uma corrente de consciência que tenta dar, no fundo, sentido, não é? A experiências e vivências, mas que não se consegue fazer sentido. Os tais indizíveis não ditos. Então, fica também essa sugestão de que ela poderá, no fundo, representar os tais enfim, os tais 6 milhões e tal. Portanto, no fundo, quase como um arredondamento, se quisermos, de uma revisitação, de uma
à própria escravatura e às suas sequelas. Portanto, eu acho que já estou a andar muito no tempo, não sei se tenho que me calar. Nós tínhamos conversado à volta de 40 minutos, Portanto, acho que sim, tenho que me calar. Já. É terrível. O tempo é terrível, é O verdade. tempo é terrível. É verdade. Não sei se queres acrescentar algum aspecto ainda, Isabel. Não, mas pronto, é só se depois me quiseres perguntar alguma coisa também pode ser que eu tenha essa oportunidade. Eu por acaso, é porque eu de facto gostava, independentemente de qualquer pessoa que queira, entretanto, intervir, Sim. que pode fazer, é só uma questão de levantar a mãozinha, portanto, e dá-se essa possibilidade, mas o que é que como é que tu, que relevância é que tu atribuis ao facto de ela escolher o Ohio, independentemente da questão estritamente biográfica? Claro. Sim, é muito interessante, enfim, esta quase me parece assim também uma insinuação intertextual. Lembro muito do Huckleberry Finn. Nós conhecemos aquela obra do Mark Twain, em que dois, não é, um branco e um negro, um branco e um escravo, o Jim, e o Huck, que seguem na jangada, seguem para aquelas embarcações sempre vulneráveis, pelo Mississippi acima. E há um momento, eles estão a chegar ao Cairo, que no fundo é um momento de confluência do Mississippi com o afluente, que vai para o Ohio. E no fundo há um momento de conflito de consciência do Huck Finn, numa altura que também é deste romance, que é a altura em que qualquer escravo fugitivo qualquer escravo fugitivo, através da lei do escravo fugitivo, que era assim mesmo que se chamava, qualquer pessoa que soubesse de um escravo fugitivo, etc., ou que o acolhesse e, portanto, ficava sujeito a essa lei, a essa penalização, era responsável mesmo, portanto, era responsável se não fosse denunciar às autoridades. E o Huck ele vai com o Jim, não é? Já se tornou amigo do Jim. O Jim até é quase paternal para ele, não é? E ajudam em muitas coisas, e é muito. Então ele fica cheio de conflitos de consciência, mas no fundo eles estão a chegar a um momento em que, simbolicamente no romance, nessa linha, não é? Nessa linha que o rio percorre e que vai divergir, vai representar, também é uma representação simbólica daquilo que acontecia nos Estados Unidos e que eu referi no início, quer dizer, neste momento há Estados livres e há Estados escravocratas, e há a tendência de uns, ou de querer ainda alargar o território dos escravocratas, mas aos Estados livres, e portanto, no fundo, a idealização da tal liberdade é sempre de encontrar ou os Estados livres ou o Canadá, era sempre o destino que se pretendia. Neste momento, o facto de Morrison ir a essa linha, o Kentucky vai confinar com o Ohio, de se falar do rio, de se falar de facto de rio, e de se falar de águas, e de se falar de travessias pela água, como Setha fez, de encontrarmos até Setha grávida, como eu disse, ela acaba por dar à luz, não é? Seria parir, porque ela nem sequer, como escravizada, parir como qualquer animal, não é? Mas ela encontra uma menina branca, uma rapariga branca que a ajuda nesse parto. Então é muito curioso, eu não posso deixar de me lembrar do Huck Finn e de me lembrar da divisão que já existia na sociedade americana, entre a liberdade e a escravatura, não é? E as duas possibilidades coexistentes. E acho que não deixa de haver, aliás, a Morrison gostava muito do Huckleberry Finn, até numa edição assim comemorativa do romance do Huckleberry Finn, ela até escreve um prefácio muito bonito. Portanto, quem sabe se não estará lá, não é? E mesmo que não seja intertextualidade, está ali de facto o Ohio com um Estado, de facto uma promessa, não é? De certa maneira, uma promessa de liberdade. A Teresa Alves queria dizer qualquer coisa. A Teresa Alves está aqui em linha. Ai, que bom. E a Teresa pode falar desde que liga o som. Já ligou. Teresa, estamos a ouvir-te. Teresa, que olha, bom ouvir. Isabel, que bom ouvir. Que bom. Que bom voltar aos velhos tempos. Pois também. E isto também tem a ver com o assunto que vocês estavam agora a tocar. E isto quer dizer, não é pergunta nenhuma, eu acho que é mais um comentário. É que, curiosamente, a Toni Morrison, que
eu não li nenhum livro dela que não tivesse assuntos francamente horríveis e que são resgatados pelo estilo dela, pela forma como ela conta a história, exatamente. Mas o que eu queria aqui acentuar e que vocês já começaram a levantar é que realmente ela, além de ser uma escritora representativa da cultura afro-americana, ela é extremamente americana. E tu com a ideia do Ohio, e tu, ao falar em Hawthorne, aquele sentido de missão que ela sente, não é? Exato. Não podia ser mais americano. É. E lá está a protagonista ostracizada como uma mulher adulta do A. É muito engraçado. É muito engraçado. Ver esta sobreposição. Era, pronto, além de cumprimentar a Isabel, era fazer este pequeno comentário que ia de encontro a ti, Mário, e de encontro a ela. Gostei. Obrigado, muito obrigada. Teresa. Obrigado, Teresa. Não sei se há mais alguém que queira fazer colocar alguma questão ou fazer alguma pergunta. De facto, nós, face ao tempo que dispunhamos, já estamos de facto já explorámos, já usámos bastante o tempo que dispunhamos. Olha, Isabel, eu quero agradecer-te imenso esta tua palestra, esta tua conversa. Foi de facto, acho, particularmente iluminante relativamente a uma autora canónica. Eu não podia deixar de... Uma autora canónica, de facto, e que é de facto muito importante, porque que se começa a conhecer uma das cadeiras que eu tenho gostado muito de lecionar nos últimos anos tem sido a arte norte-americana. E uma das coisas que eu tenho, que tem sido, que eu gosto particularmente de explorar, é, enfim, diferentes formas de expressão que vão surgindo de uma forma mais ou menos em silêncio ao longo da época colonial e que depois, quando chegamos ao modernismo, se vão, no contexto específico do Harlem Renaissance, vão culminar em coisas como a importância da arte gráfica, a importância da arte, aquilo que noutros contextos se chama o arts and crafts, a relação entre o texto e a música. E de facto, porque é todo um determinado tipo de encontros, de subtilezas, que para as quais é fundamental ter esta perspectiva histórica, porque se nós não a temos, e quando se diz perspectiva histórica, é a perspectiva social, política, cultural, todo um determinado tipo de categorias que vão surgindo ao longo do tempo e que se vão transformando, que vão persistindo enquanto fantasmas, tudo isso que tu próprio referias, citando o próprio romance. E, de facto, toda essa dimensão fantasmática e que frequentemente o que acontece em termos do leitor europeu é obviamente um desconhecimento que é perfeitamente natural, como Claro. é perfeitamente lógico, quer dizer, não há aqui... tantas ignorâncias. Evidentemente, e portanto são questões que não, e que por isso mesmo também é muito importante podermos compreender de que forma é que todas estas questões se vão articulando em termos da singularidade também, e se quisermos até da singularidade estética de um determinado autor, né? No meu caso especificamente a Toni Morrison, é evidente. Olha, Isabel, uma vez mais, eu agradeço-te imenso a tua disponibilidade. Eu agradeço também. Espero Peço desculpa se excedi no tempo, mas olha, realmente a gente começa a falar... As paixões as são nossas assim. paixões. A pessoa deixa-se levar essas pela paixão. É verdade. Mas obrigada pela paciência de me ouvir. Foi um prazer, eu agradeço imenso e esta nossa conversa vai ficar obviamente disponível para quem
depois queira, entretanto, revisitar. Nós sabemos que tem havido muitas revisitações, portanto, Sim, sim, eu tenho destas diferentes gostado muito, é palestras. verdade, é E verdade. para quem está, entretanto, hoje, já agora deixo o convite para o mês que vem, vamos terminar em beleza, enfim, com o Fausto do Goethe e com a Luísa Soares. Portanto, uma vez mais, muito obrigado e até Muito breve. obrigada também, muito obrigada então. Muito Obrigado. obrigada. Com licença.